Bem-vindos ao quarto episódio do Fórum Online da Belta sobre destinos de intercâmbio. Hoje nós vamos falar sobre a Nova Zelândia. Tem um assunto que é muito importante que eu vou repetir em todos os episódios, sobre o seu planejamento financeiro e sobre a importância de selecionar, de escolher uma agência que seja confiável, de qualidade e segura. Então, se você quer fazer intercâmbio, seja na Nova Zelândia ou qualquer outro destino, disponível aí pelo mundo, não se esqueça de procurar uma agência selo Belta e de se planejar financeiramente, entender quais serão os seus gastos, onde você precisa, apertar aqui no Brasil para começar a ir atrás do seu sonho, quais são as possibilidades, as formas de pagamento, como que você vai conseguir realizar esse sonho. 3 curiosidades sobre a Nova Zelândia que você precisa saber antes de escolher o seu destino de intercâmbio. A primeira é que nenhum ponto na Nova Zelândia está a menos de 130 quilômetros do mar. Uma facilidade ali para quem gosta desse estilo de vida mais próximo ao mar, para não sentir também tanta diferença, se você já tem esse estilo aqui no Brasil e tudo mais. O outro ponto é para quem gosta de esportes. O rugby é o esporte mais popular do país e o principal time, que eles têm lá, mais famoso, chama All Blacks. E a terceira curiosidade é um pouco mais engraçada, eu achei, e jamais imaginaria, é que a Nova Zelândia possui um rebanho de aproximadamente 27 milhões de ovelhas. Isso colocando em proporções, em quantidade de animal para pessoa, seriam 6 ovelhas para cada pessoa. É muita ovelha, gente. Para falar de Nova Zelândia, nós convidamos a Education New Zealand, porque eles têm a maior propriedade para falar sobre esse destino. Eu tenho certeza que você vai se encantar com os pontos que eles vão trazer sobre o país. Tēnā koutou katoa, ko Bruna de Natale toko ingoa, no parihi potokaria me Itária okutipuna, kei te noho aunque São Paulo parihi, nhamihi nui, kia koto, tēnā koto, Renatato katoa. Olá, você que assiste esse vídeo. Eu aposto que você não entendeu nada do que eu acabei de dizer. Deixa eu te explicar. Eu me apresentei em Maori, um dos idiomas oficiais da Aotearoa Nova Zelândia, que vamos falar mais a respeito durante este coreiro, ou seja, durante essa conversa. Eu disse então em Maori que meu nome é Bruna de Natale, que meus ancestrais são do Brasil, de Portugal e da Itália, que eu moro em São Paulo, no Brasil, e eu finalizei com uma saudação. Essa é a maneira como a cultura maori se apresenta, honrando os seus antepassados e a terra que nos acolhe no momento atual. Eu sou a gerente de desenvolvimento de mercado da Education New Zealand no Brasil e fui convidada pela Belta para falar um pouco sobre a Nova Zelândia para você neste vídeo. Vou compartilhar minha tela e trazer algumas informações sobre a Aotearoa Nova Zelândia. Assim fica mais fácil absorver o que será falado nos próximos minutos. Como eu citei brevemente na minha apresentação pessoal, eu represento a Education New Zealand no Brasil, a agência do governo da Nova Zelândia ligada ao Ministério da Educação, que divulga os benefícios sociais, culturais e econômicos da educação internacional da Nova Zelândia, tendo como objetivos proporcionar uma educação de excelência para que os estudantes internacionais tenham a melhor experiência possível, além de ajudar no processo de formação de cidadãos globais, pois consideramos a Nova Zelândia como apenas uma porta de entrada para o mundo. O nosso escritório fica em São Paulo, dentro do Consulado da Nova Zelândia, na Avenida Paulista. No nosso site do Study with New Zealand, você encontra dicas sobre a vida no país, sobre custos de vida, características das cidades, atividades e tudo em português. Lá também tem os links para as nossas redes sociais. Siga nossas páginas. Já no site abaixo, o site do Naumai, ele é voltado para os estudantes internacionais que já estão morando no país. Mas nele, você também encontra informações diferentes que vale a pena dar uma olhada. E para entrando no clima e começar a falar sobre o país, eu te convido a assistir esse vídeo que resume bem o que eu vou apresentar a seguir. Confira. If these lands could speak, what would they say? They would say, welcome. Kia ora. Kia ora. They would invite you in to share this extraordinary part of the world. This place
it's yours too. This land is wide open for sharing. Our culture welcomes all cultures. So let us show you around. Lead you to our natural wonders. And throw you head first into our beautiful countryside. Because what you'll find down here, what you'll hear within our mountains, our lakes, and our people, what you'll discover on your journey throughout this precious land, is that you're welcome here. Make yourself at home. Eu aposto que você ficou com vontade, né, de pegar aquele primeiro avião e embarcar agora mesmo para Nova Zelândia. Eu vou deixar você um pouquinho mais tentado a querer fazer isso a partir de agora. Então, para começar, Aotearoa é o nome maori do país e significa Terra da Grande Nuvem Branca. Aotearoa, Nova Zelândia, tem pouco mais de 5 milhões de habitantes atualmente, divididos entre as ilhas Norte e Sul. A capital do país, ao contrário do que muita gente pensa, não é a cidade de Auckland, mas sim a cidade de Wellington. Auckland é a cidade mais conhecida e mais populosa, onde fica o principal aeroporto internacional, ou seja, é por onde entramos e saímos do país. Esse país tem 3 idiomas oficiais: inglês, maori e a linguagem de sinais. A palavra kiwi pode significar muitas coisas, desde o pássaro que você vê na imagem abaixo do lado esquerdo, que é o único pássaro do mundo que não tem asas. Mas se você notar, a lateral dele é parecida com o quê? Isso mesmo, com a fruta do mesmo nome, kiwi. Kiwi ou kiwi também é como os neozelandeses são conhecidos. Assim como nós brasileiros somos conhecidos como brazucas, os neozelandeses são conhecidos como kiwis. E dizem até que kiwi é utilizado para se referir ao dinheiro. Diferentemente do Brasil, o esporte paixão nacional dos kiwis é o rugby, que acaba de ter a seleção feminina, Black Ferns, como atual campeã da Copa do Mundo Feminina de Rugby 2022. É sempre emocionante assistir a haka que tanto elas como os jogadores da seleção masculina dos All Blacks fazem antes de cada partida. É um dos momentos mais aguardados de todos os campeonatos internacionais. Para quem for se aventurar pelas estradas da vida, cuidado, que lá é mão inglesa, ou seja, é tudo ao contrário daqui do Brasil. E para os fãs de cinema, alguns filmes foram gravados na Nova Zelândia, entre eles O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Avatar, Missão Impossível, Mulan Live Action, Wolverine, entre outros. O Hobbit, inclusive, ficou tão famoso mundialmente que foi criada até uma data para se comemorar. É o Hobbit Day, que é celebrado no dia 22 de setembro. Então, não deixe de visitar a cidade cenográfica do filme quando você estiver por lá. Agora vamos abordar um pouco de geografia. Para quem pensa que a Nova Zelândia é longe, esse mapa ajuda a perceber que ela está mais perto do que você imagina. Se você voar pelo Chile, em 13 horas de voo direto, você chega em Auckland. E lembre-se, Auckland não é a capital do país, hein? O país é dividido entre as ilhas Norte e Sul. A Ilha Norte, ela é mais populosa, ela é mais cosmopolita e tem um clima um pouco mais quente. Já a Ilha Sul, ela tem menos população, o clima é um pouco mais frio, mas também é o lugar que tem as paisagens mais exuberantes, de tirar o fôlego, onde foram gravadas a maioria daqueles filmes que eu citei anteriormente. Então, se você gosta de natureza e da oportunidade de poder esquiar de manhã na neve e terminar o seu dia numa praia, Aotearoa, Nova Zelândia é o seu lugar no mundo. Entrando agora um pouco na cultura maori, eu queria falar para vocês, trazer as seguintes informações. Os maoris foram os primeiros habitantes dessa terra da longa nuvem branca. Eles chegaram até lá usando as estrelas e as correntes do Oceano Pacífico como seus guias de navegação. Isso foi há mais de 1000 anos atrás. Atualmente,
Um em cada sete neozelandeses se identifica como maori, e os costumes são muito valorizados no dia a dia. É muito comum escutar maori pelas ruas, até mesmo ver as placas em qualquer lugar das cidades do país. As placas elas estão sempre em 2 idiomas, inglês e maori. E lembrando que esses dois são 2 dos 3 idiomas oficiais da Nova Zelândia, além da linguagem de sinais. Aqui tem uma imagem de Rotorua, onde vocês têm a oportunidade de ter esse contato mais direto com a cultura maori. Então, se vocês estiverem lá pelo país, quando forem estudar na Nova Zelândia, aproveitem, não deixem de visitar Rotorua. A Nova Zelândia é um país multicultural e receptivo para todos. Existem mais de 200 etnias diferentes apenas na cidade de Auckland. Dá para imaginar o caldeirão cultural que é essa cidade? Antes da pandemia, aproximadamente 15% dos estudantes nas universidades neozelandesas eram estudantes internacionais. E com a reabertura da fronteira no meio deste ano, agora de 2022, esperamos que esse número volte a subir cada vez mais e mais e mais e mais. Contamos com você indo para lá para subir esse número. Então, eu trago aqui agora 4 das principais e mais conhecidas cidades. Vamos passar brevemente por cada uma delas, trazendo algumas curiosidades. Vamos começar pela cidade de Auckland, que é um oásis urbano multicultural de comida, música, artes e cultura. É onde as águas cristalinas e as paisagens exuberantes encontram a sofisticação da cidade. Como já comentei anteriormente, é onde fica o aeroporto internacional e apresenta um caldeirão cultural com mais de 200 etnias diferentes convivendo todas pacificamente, no mesmo lugar. Agora vamos descer para Queenstown. Com as suas imponentes montanhas e localização à beira do lago, Queenstown é um centro de aventura, repleto de adrenalina e diversão. Há rumores de que os garimpeiros deram um nome a essa cidade, cativados pela beleza majestosa das montanhas e dos rios circundantes. É uma cidade que respira turismo. Já situada no extremo sul da Ilha Norte, Wellington, que é o quê? A capital, lembra? Foi recentemente nomeada a pequena capital mais legal do mundo, pela Lonely Planet. Essa cidade ganha até de Nova York em quantidade de cafés espalhados por todos os cantos da cidade. Vale a pena se sentar e degustar um autêntico flat white em algum desses cafés. Já as regiões de Christchurch e Canterbury têm como cenário majestoso os Alpes e o oceano. Após os terremotos devastadores em 2011, Christchurch foi reconstruída como um centro urbano mais criativo e descolado. Os murais coloridos contam histórias da resiliência e do espírito indomável da cidade. Lá, você também tem a chance de ver orcas e golfinhos a bordo de passeios de barco, além de contar com a Reserva Internacional Dark Sky Oraki Mackenzie, que tem 300 km² de céu livre de poluição luminosa, ou seja, é o lugar perfeito para se observar as estrelas. Falando agora um pouco mais sobre estudos, sobre o país como destino para estudo, a Nova Zelândia é o país de língua inglesa que melhor educa e prepara os estudantes para o futuro. Ou seja, estudar na Nova Zelândia é ter a garantia de estudar nas melhores instituições e com um sistema de ensino diferenciado, participativo e colaborativo. Com esse sistema de ensino, o aluno aprende e desenvolve desde cedo as habilidades do futuro em sala de aula. Os professores encorajam os alunos a pensarem de maneira crítica e questionadora. Os valores globais e a consciência social são constantemente abordados e incentivados a serem praticados. O espírito de liderança é construído através de uma aprendizagem ativa, incentivando a criatividade, a originalidade e a iniciativa por parte dos estudantes. A Nova Zelândia, por mais que seja um país pequeno, é uma potência tecnológica, tendo inclusive uma base de lançamento de foguetes da NASA, além de ser referência também nos mercados cinematográfico, de efeitos especiais e pós-produção de filmes.
Comece a estudar hoje mesmo com a Nova Zelândia pelos cursos online do Future Learn. Aprenda com educadores especializados e organizações líderes do setor que impulsionam a mudança global e receba certificados de reforço de currículo das instituições pioneiras no país. Quero te fazer um outro convite também. Temos também a Mission New Zealand, que te convida a aprender mais sobre o que torna a Nova Zelândia e os Kiwis únicos. Aqui, você vai encontrar as informações sobre as áreas em que somos líderes mundiais, como tecnologia, criatividade e sustentabilidade, através de cursos online dos principais institutos de ensino superior da Nova Zelândia, que fornecem informações, conhecimentos, habilidades transferíveis e credenciais, além de aprender mais sobre a nossa cultura. E não posso deixar de mencionar que a Nova Zelândia foi o primeiro país a ter um código de ética para o bem-estar do estudante internacional. O que isso quer dizer? Que o propósito desse código é garantir que você, como estudante internacional, receba um alto nível de proteção, de bem-estar e cuidado enquanto vive e estuda no país. E estamos falando de um bem-estar físico e mental. Eu convido vocês agora a escutarem de quem já estudou na Nova Zelândia, e eu acho que eles são as melhores pessoas que podem fazer com que você tenha essa percepção de como foi essa experiência em diferentes épocas de vida e em diferentes anos, o que é muito bacana de se ver nesse vídeo. Confira. Eu tive uma grande e importante experiência na Nova Zelândia. Estudar na Nova Zelândia é uma experiência extremamente positiva. Foi muito rico, assim, eu gosto muito de falar dessa época, assim. Foi uma experiência muito profunda em vários aspectos, tanto pessoal quanto profissional e principalmente acadêmico. A Nova Zelândia tem um espírito de comunidade, e eu acho que essa esfera pública, né, essa noção de esfera pública também na Nova Zelândia, ela é muito importante. As instituições são muito qualificadas, muito sérias, e o ambiente, né, é extremamente favorável para se aprender. Então, vale a pena estudar na Nova Zelândia. O primeiro curso que eu fiz sobre estudos de gênero foi lá. Hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com igualdade de gênero. Meu mestrado e meu doutorado foram temas de representação de gênero na mídia. Então, todas essas sementes eu sinto que foram plantadas na Nova Zelândia. Foram muitas experiências legais, né? Foi muito bom conviver e foi muito rico por essa questão de já ter um ambiente muito multicultural. A universidade tinha um ambiente extremamente multicultural. Para mim, eu acho que uma das palavras que representam a Nova Zelândia mesmo é a questão do acolhimento. Ao longo de toda a minha experiência na Nova Zelândia, né, a comunidade de forma geral, a gente sente essa receptividade, esse acolhimento, é uma coisa muito natural. Quem for para a Nova Zelândia para buscar conhecimento, nunca volta decepcionado. Eu trago isso da Nova Zelândia com muito carinho e com muita gratidão, assim, esse período que eu passei. Essa oportunidade na Nova Zelândia foi um ponto de virada na minha vida. E como vocês sabem, eu estou aqui a convite da Belta. E a Nova Zelândia e a Belta mantêm uma longa e duradoura parceria, com o objetivo de divulgar o país como destino de estudo, oferecendo informações oficiais do nosso governo através da Education New Zealand para quem pensa em estudar algum curso lá, desde um curso de inglês, uma graduação, uma pós-graduação, doutorado, não importa o curso. Nós temos apoiado as pesquisas realizadas pela Belta nos últimos anos, que nos ajuda a manter a Nova Zelândia no radar dos intercambistas. Notem que o país foi o 8º preferido pré-pandemia, subindo para o 5º lugar durante a pandemia, também muito devido à resposta que o país teve e o cuidado que teve com a população, com um dos menores índices de morte por Covid do mundo. E
se manteve entre os 10 primeiros lugares neste ano, alcançando a 7ª posição. Então, entre em contato com as agências da Belta para saber mais sobre o processo de intercâmbio para a Nova Zelândia. Eu tenho certeza que alguma das agências vai poder te ajudar. Confira tudo no site do studywithnewzealand.govt.nz e siga também o nosso perfil no LinkedIn, Education New Zealand Brasil com Z, e fique por dentro das novidades e tenha acesso a conteúdos em português preparado com muito carinho pela nossa equipe local aqui no Brasil. Espero que você tenha ficado comigo até o final deste vídeo e que tenha gostado do conteúdo que a Belta me convidou para apresentar hoje. Agradeço demais pela sua atenção. Até a próxima. Tēnā koutou. Obrigada. Tchau. Olá pessoal, eu sou o professor Wilson Nascimento, estou passando aqui para contar um pouco da minha experiência, no meu intercâmbio na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, E por que escolher Nova Zelândia, Já tinha uma certa curiosidade para conhecer o país, principalmente por tudo que eu já via na televisão, não conhecia ninguém que morava na Nova Zelândia, então me permiti, satisfazer 2 desejos, aprimorar o idioma e conhecer uma cidade, conhecer um país realmente bem diferente. A minha experiência foi fantástica desde a minha chegada e os 30 dias que eu estive em Auckland. Posso reforçar que é um país muito preparado para receber estrangeiros. A cidade de Auckland tem uma estrutura incrível, principalmente para receber o público de estudantes. E sem falar nas opções que você tem, além de poder estudar, de você conhecer uma cultura totalmente diferente, a cultura dos maores, a cultura daquele país com vários vulcões que estão adormecidos, e a todo momento me senti muito bem acolhido na cidade, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de preconceito. Acho que isso é muito importante. Eu tive a oportunidade de já visitar, conhecer outros países ao redor do mundo, e sempre que me perguntam, cara, qual é o melhor país, qual é o país que você indicaria para alguém viver, eu sempre falo, cara, a Nova Zelândia é um lugar diferenciado para nós estudantes e para qualquer pessoa que queira fazer não só o turismo no sentido de aprimorar um idioma ou de simplesmente conhecer um outro país. Então fica aqui a minha experiência. Dizer pontos de melhoria sobre Auckland eu não saberia enumerar. O transporte é exemplar, sensacional, passa no horário, a acolhida do povo é muito boa, em nenhum momento me senti ignorado, menosprezado ou com algum tipo de preconceito. Então a experiência sobre Auckland é extremamente positiva no olhar de aluno. Fui para uma escola que tem selo Delta, acho que isso é super importante. Então, desde a escolha, desde a estadia, desde o retorno ao Brasil 30 dias depois, a minha experiência é extremamente positiva. Se você estiver em dúvida de fazer uma escolha, eu te certifico, Auckland, Nova Zelândia. E se você tiver com coragem ainda de ir lá para Queenstown, para outra parte da Nova Zelândia, você vai aprimorar ainda mais e conhecer muito mais coisa. Então, fica aqui a minha experiência nesse país incrível. Deixa aqui no comentário se você tá gostando da nossa série e se você já decidiu o seu destino do próximo intercâmbio ou do seu primeiro intercâmbio. No próximo episódio nós vamos falar sobre a Europa. Mas como a Europa é muito grande, nós selecionamos alguns destinos e dividimos em 2 episódios. Se você tem interesse em algum desses destinos, quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura e sobre os principais destaques, acompanha aí. Te encontro amanhã.